Olá pessoal, nosso grupo vai falar sobre o tema dinâmica demográfica brasileira e a gente vai utilizar como referência bibliográfica, até mesmo como um roteiro para o estudo, o texto para discussão do IPEA de 2018, Dinâmica Demográfica Brasileira Recente, Padrões Regionais de Diferenciação. Então vamos lá. O que é dinâmica demográfica e qual a sua importância? Dinâmica demográfica basicamente se relaciona com os estudos dos processos históricos econômicos que levaram à formação de populações e sociedades, ou seja, entender qual a composição dessa população, como se dá o seu crescimento ou não crescimento, qual a faixa etária dessa população, enfim, as suas características particulares. E nesse sentido, a gente começa a notar que tem uma relação importante entre a dinâmica demográfica e os processos econômicos. Os padrões de consumo e de produção influenciam aspectos básicos de uma população do ponto de vista demográfico, comportamental até. Mas é importante a gente ressaltar que a dinâmica demográfica ela é pautada por processos inerciais, ou seja, seus efeitos eles são sentidos apenas após um determinado tempo, que pode levar décadas para a gente conseguir analisar esses efeitos. E aí que a gente entra na questão da transição demográfica. A transição demográfica ela foi proposta por Warren Thompson em 1929. E o que é essa transição demográfica? Ela é um processo, geralmente a gente consegue, inclusive, colocar como um padrão de uma sociedade que sai de rural para urbana. Ela passa por essa transição demográfica, por exemplo, que é inicialmente você tem uma redução abrupta das taxas de mortalidade e uma diminuição escalonada das taxas de natalidade. Então, nesse começo desse processo de transição, você vai ter um grande crescimento populacional ocasionado por esses dois fatores. Após isso, as taxas elas vão se equilibrando. Então você chega até um ponto de equilíbrio que é próximo ao que você estava anteriormente, mas agora em níveis inferiores, porque tanto a taxa de mortalidade quanto a de natalidade diminuíram. Inclusive é uma tendência que a gente observa que em sociedades mais desenvolvidas isso ocorre. É, pode ser relacionada e entendida como uma resultante dos processos de desenvolvimento, industrialização e urbanização. Ou seja, nós podemos caracterizar alguns padrões socioeconômicos em relação à sua dinâmica demográfica. A transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, por exemplo, mantendo-se as mesmas taxas de equilíbrio de mortalidade e natalidade, porém com índices menores. Aqui a gente observa um gráfico que mostra mais ou menos essa relação desse processo de transição demográfica. Então a gente vê que a população economicamente ativa entre 15 e 59 anos, ali a partir dos anos de 1980, começa a crescer até em mais ou menos nos anos 2000, ela ultrapassa a soma dos que são economicamente dependentes. Então isso a gente observa um bônus demográfico, ou seja, a gente tem a soma dos indivíduos dependentes dessa sociedade é menor do que os indivíduos economicamente ativos. Nós vamos analisar alguns indicadores e entrando um pouco nessa perspectiva regional de diferenciação entre as regiões. Então a gente observa no Brasil um desenvolvimento econômico heterogêneo, ou seja, cada região teve suas particularidades históricas a respeito do seu desenvolvimento econômico. O gráfico a seguir que a gente vai mostrar, ele mostra as curvas de taxa de fecundidade para cada região brasileira. Todas elas caíram, mas a gente consegue observar
algumas relações com o fato do desenvolvimento econômico dessas regiões que fizeram elas caírem em índices maiores ou menores. Então a gente consegue perceber essa relação. Então, por exemplo, aqui o Sudeste, que é a região que é mais desenvolvida, ela é a região que ali no gráfico ela não tem tanta queda, né, relativa, se a gente for observar, mas ela tem os menores índices. Então a gente consegue realmente fazer essa conexão entre o desenvolvimento econômico e a taxa de fecundidade, por exemplo. E aqui uma outra tabela interessante também que mostra o nível de escolaridade e a taxa de fecundidade, criando essa relação entre esses dois fatores. E aí a gente consegue ver que quanto maior o nível de escolaridade das mães, menor a quantidade de filhos, ou seja, menor a taxa de fecundidade. Outro indicador interessante são as pirâmides etárias, que isso aí a gente consegue enxergar a composição da nossa sociedade. Então a gente tem aqui o gráfico com homens e mulheres e as idades e como isso compõe a população daquela região. No caso aqui a gente pegou a Nordeste, só para efeito de exemplo mesmo. Então a gente consegue observar a composição dessa população e como a gente espera que ela esteja em 2030, ou seja, com a base cada vez mais achatada, né? Cada vez menor. Um outro indicador importante é a mortalidade. Então, assim, nessa perspectiva de modernidade urbana e reformas estruturais na saúde, que a gente pôde ver a partir dos anos 80, a gente pôde observar uma queda significativa na mortalidade. Então, mais uma vez, a gente consegue colocar uma relação direta entre o nível de desenvolvimento econômico regional e as taxas de mortalidade. E aí a gente consegue ver isso, que a queda a partir dos anos 2000 ela continuou. Então, assim, conforme a gente se desenvolve cada vez mais, a tendência é que essas taxas caiam ainda mais. O Brasil seguiu as áreas de fronteira agrícola, aumentando a exportação na década de 80, trazendo as chamadas ilhas de produtividade. A urbanização e a migração demográfica, consequentemente, diminuíram o crescimento da população. Muitas regiões cresceram por causa dos fluxos migratórios, passando a não ser mais campo-cidade, mas também cidade-cidade. A crise econômica trouxe cidades de menor porte, principalmente pela periferização das zonas urbanas, crescendo áreas metropolitanas, surgindo novos espaços mais dinâmicos, que mudam o comportamento do emprego urbano e a dinâmica migratória. O processo de desconstrução industrial em áreas metropolitanas resultou no crescimento das cidades. No entanto, é observável que a diminuição da desigualdade não foi suficiente para extingui-la. O fato das cidades possuírem uma parcela crescente da população trouxe o locus privilegiado que grande parte das atividades econômicas transformam-se em difusoras dos novos padrões sociais. A menos urbanizada é a região Nordeste, com 73%, seguida pela Norte, 77%. As regiões intermediárias são o Centro-Oeste, com 88%, e a Sul, com 84%. O Sudeste é o mais urbanizado, 90%. O rural atualmente seria um contínuo do urbano por ser urbanizado em razão da agroindústria. Da mesma forma, as cidades não podem mais ser identificadas apenas pela atividade industrial, porque muitas delas servem de espaço para o desenvolvimento da agroindústria. A migração é mais do que apenas um fenômeno estritamente demográfico. Há questões sociais, além das decisões individuais, sendo um contexto estrutural. Denomina-se seletividade migratória, fato que explica que a população se move para uma área, nem sempre permanece nela. Os migrantes interestaduais e os de retorno possuem uma idade média jovem, 36,5 anos para os interestaduais e 38,6 anos para retornados, mas que sofrem um ligeiro aumento em 2010, 36,7 anos e 41,6 anos respectivamente. Acerca da educação formal, os interestaduais possuem um nível de escolaridade um pouco maior do que os retornados, pois 56,7% do primeiro grupo estava na categoria sem instrução e fundamental completo.
enquanto para os do segundo grupo o número era de 61,1%. Lembrando que o nível de escolaridade foi ampliado para toda a população na década, o que também impactou no fato dos percentuais dos piores níveis de instrução caírem para 39,5% entre os imigrantes interestaduais e 41,7% para os imigrantes de retorno, com o avanço dos níveis mais escolarizados. A região norte intensificou seu movimento de perda migratória, de modo que o seu saldo, que se mostrou positivo durante os censos demográficos, se torna negativo nas PNADs. Sendo assim, as características gerais são evasão migratória, ou seja, muitos imigrantes de retorno vão do Sudeste em direção ao Nordeste. B. O Brasil possui uma interiorização migratória, que seriam migrações mais curtas, incluindo aglomerações urbanas e espaços metropolitanos. Além disso, temos algumas características indicadas pelas PNADs. O Centro-Oeste possui uma atração imigrativa, caracterizada pelos censos demográficos, especialmente aos imigrantes com origem do Nordeste. A região Sul, especificamente Santa Catarina, atrai muito em relação a outros estados regionais, também os estados da região Sudeste. Também tem o fato devido à dinâmica de São Paulo e Rio de Janeiro, o Sudeste tem a maior tendência migratória. Já a imigração do Norte não se confirma nas PNADs, porque perde a atração migratória. Essa dinâmica migratória se relaciona com os processos econômicos. A redução do crescimento natural, relação entre nascidos e mortos, trouxe a migração como componente fundamental da população brasileira. Na migração não há neutralidade, ela marca a complexidade da própria sociedade em que se insere. Por isso, muitas teorias sobre migração são datadas ao espelharem as características do fenômeno na época e no lugar em que ele ocorre. Há, contudo, uma questão em especial que perpassa grande parte das teorias e está relacionada ao desenvolvimento econômico. É comum afirmar que as pessoas migram em busca de melhores condições de vida e que essas condições são encontradas em espaços que possuem uma economia em expansão e, por isso, necessitam de mão de obra. Locais em expansão são geradores de novas oportunidades de trabalho, e a busca por emprego ou por melhores salários está intimamente relacionada ao que nossa sociedade considera como aumento na qualidade de vida. As migrações se relacionavam com locais de industrialização, fronteira agrícola ou desconcentração industrial. Agora há condições de fluxos mais fluidos, também se tornando mais fluente e diverso. Redes migratórias basicamente são agrupamento de indivíduos que mantêm contatos recorrentes entre si, por meio de laços ocupacionais, familiares, culturais ou afetivos. Além disso, são formações complexas que canalizam e filtram e interpretam informações, articulando significados, alocando recursos e controlando comportamentos.